Senhor nosso Pai, muito obrigado por podermos estar em Tua presença. Obrigado, Senhor, por sabermos que entre nós Tu estás, através do Teu Santo Espírito, e pedimos-te, Senhor, que seja justamente o Espírito Santo a continuar a falar-nos ao coração neste momento de estudo da Tua Palavra, nesta ocasião de reflexão, neste momento de, acima de tudo, de entrega a Ti. Que quaisquer bloqueios ou obstáculos que nos possam impedir de ouvir a Tua Palavra, Senhor, possam ser neste instante retirados, de modo a que não seja a voz do ser humano, mas acima de tudo, Senhor, a Tua Palavra a dirigir-se a cada um de nós, à nossa mente e ao nosso coração. Agradecemos-te e pedimos isto tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esteja através da internet e vamos louvar o nome do Senhor no número 70, porque Ele vive.
Também para aqueles que daqui são que estão reunidos de outro local, possam ser abençoados pelo Teu Santo Espírito. E neste momento suplicamos uma bênção para a exposição, para o Teu servo, Pai, para a Tua palavra. Que a Tua palavra mais uma vez seja ouvida, compreendida e obedecida por todos nós. Venha estar com todos nós, Senhor. Oxalá que todos compreendamos a Tua vontade e sigamos os Teus caminhos como os outros. Senhor, não retires de nós o Teu Santo Espírito, mas guia-nos até a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Continuando o nosso culto de adoração ao nosso Deus, é com muita alegria que tomamos parte neste culto e também é com muita alegria que neste momento vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, e o Senhor ama aquele que dá com alegria. Portanto, vamos pedir às nossas criancinhas as ofertas primeiramente e seguidamente então os nossos irmãos farão o levantamento dos dízimos e das ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelas imensas bênçãos que nos tens dado. Na verdade, Senhor, tudo é Teu e nada que possamos dar é nosso de nós mesmos. Mas Tu amas um coração generoso e contrito, Senhor. Neste momento, bom Pai, queremos Te agradecer as imensas bênçãos e também queremos agradecer teres posto no coração dos Teus filhos trazerem os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Abençoa, Senhor, este dinheiro, estas ofertas, para que possam servir para levar a mensagem da salvação
a tantas almas que estão perecendo. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos. Tudo pedimos no grande amor do amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E amém, Senhor. Bom sábado, crianças, tudo bem? Hoje a história que eu venho vos contar foi uma história que eu vi, que eu pude ver com os meus olhos e pude tirar as lições. Há uns dias atrás, estávamos lá em casa a cuidar das plantas e percebemos que na terra haviam uns pequenos bichinhos. Sabem o que é isto? Lagartas, isso mesmo. Nós pudemos ver que haviam lá lagartas e nós deixamos elas lá. E à medida que os dias foram passando, elas foram comendo as plantinhas e iam se alimentando delas. Mais tarde, elas formaram um casulo, pequenos casulos, onde elas estavam lá dentro. Dias mais tarde, nós pudemos observar que saiu um animal completamente diferente, uma borboleta, muito gira, e a partir daqui nós podemos tirar uma lição. Deus deixou-nos a Bíblia para que nós possamos aprender mais sobre Ele, sobre o seu amor, mas também deixou a natureza. Na natureza nós podemos tirar muitas lições sobre Ele. Aqui, o que é que nós podemos tirar como lição? Diz Rodrigo. Sim, também. Mas o que eu queria trazer para vocês é que quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, quando nós deixamos que Deus nos mude aquilo que está errado no nosso coração, nós deixamos de ser as lagartas que estão sempre no chão a olhar para os que estão ao lado, ver o que está errado nos nossos irmãos, e passamos a ser estas lindas borboletas que voam de flor em flor e vemos muito mais além. Deus dá-nos os seus olhos para que nós possamos ver mais além, ok? Agora, a nossa oração a cada dia deve ser que Deus nos mude para que nós nos tornemos crianças melhores. Vamos agora para o pé dos nossos papás ouvir o que o pastor tem para nos dizer, tá bom? Bom sábado. Nós gostaríamos de aproveitar este momento para dar algumas informações à Igreja. Como percebem, pelo número reduzido de irmãos que temos na nossa Igreja hoje, não estamos todos aqui, naturalmente. Isto quer dizer que há uma outra atividade onde parte daqueles que costumeiramente estão connosco ao sábado, onde eles se encontram neste momento. Hoje à tarde, aliás, este final de semana nós estamos a ter uma atividade no Departamento de Família, onde está convidada para estar connosco a pastora Hortelinda. Ela já esteve, portanto, ontem dirigindo uma interessante palestra aos que tiveram a oportunidade de a ouvir. Neste momento, ela está numa atividade campal com alguns dos nossos irmãos naquele que é conhecido como Porto de Abrigo, ali próximo do aeroporto. E, à tarde, haverá uma palestra por volta das 15h30, que será, eu peço desculpa porque não conheço ainda bem todos os locais, mas a informação é que é no Polidesportivo por debaixo do aeroporto. É isto, não é? Ok? De maneira que, às 15h30, portanto, teremos ali esta atividade. Já agora, só uma pergunta, eu não sei quem é que recebeu esta informação. Será o almoço lá também?
não foi dada essa informação. De qualquer das formas, vamos pedir que alguém tente contactar durante o culto, para que depois, até ao final da meditação, tenhamos esta informação para partilhar com os irmãos. Ok? Recordamos ainda que amanhã, portanto, no horário que seria normalmente o culto evangelístico, a pastora Hortelinda estará a fazer também uma apresentação sobre o tema relacionado com a família, famílias na graça. Não é? E a pastora Hortelinda, portanto, terá a oportunidade de apresentar este tema, portanto, no horário do culto evangelístico. Como podem entender, aproveitando a presença desta nossa irmã, provavelmente o culto estender-se-á um pouquinho mais do que aquilo que é normal. Nós estamos habituados às 8 horas, portanto, já termos o encerramento, de maneira que, porque estamos a aproveitar uma atividade muito especial e o conteúdo todo que esta nossa irmã nos vai trazer, naturalmente que o culto se estenderá um pouquinho mais. Isto para avisar, porque eu sei que há alguns irmãos que nesta altura dependem de transporte, para que tenham em conta isso. Se precisarem efetivamente sair para apanharem o autocarro, o seu transporte, claro que compreenderemos perfeitamente e ninguém vai ficar ofendido com esta situação, para que todos, portanto, saibamos disso. Culto de oração vai ser, portanto, à quarta-feira, como já é costume. Teremos a oportunidade de vir a este mesmo lugar para orar, para estar em comunhão com Deus, para interceder uns pelos outros e diante do Senhor. Recordamos ainda, e vamos transmitir esta informação também com a devida ênfase, que no próximo sábado, portanto sábado dia 14, vamos iniciar também as atividades dos clubes e teremos também para a igreja, teremos também a Santa Ceia do terceiro trimestre, ok? Este é normalmente um período de preparação, estamos, portanto, na altura adequada para termos mais uma Santa Ceia, de maneira que vamos, portanto, fazer todos os preparativos necessários para no próximo sábado podermos então participar de uma edificante cerimónia de Santa Ceia. Ok. O almoço, portanto, será no mesmo lugar onde haverá atividade à tarde, no polidesportivo, já debaixo da pista do aeroporto. Ok? Que o Senhor nos abençoe a todos e que Ele nos ajude a, neste momento, termos o nosso coração disponível para ouvirmos a palavra do Senhor. Todos os que tiverem em seu posse a Bíblia, abramos a palavra do Senhor no livro de São João, capítulo 13, versos 34 e 35. Portanto, São João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Assim como estamos, vamos curvar mais uma vez a nossa cabeça para orarmos ao Senhor. Querido Deus, agradecemos-te por tudo aquilo que tens feito por nós. Agradecemos-te sobretudo, Senhor, porque mesmo no meio das lutas e das dificuldades da nossa existência, Tu não só não nos tens desamparado, mas tens revelado o Teu cuidado, o Teu carinho. Nos tens ajudado a aprender, por vezes, lições duras, difíceis, mas que sabemos, Senhor, serem para a nossa edificação espiritual. Neste momento em que, mais uma vez, abrimos a Tua Palavra diante de nós, Te pedimos, bom Pai, que seja o Teu Espírito a falar-nos ao coração. Que seja Ele, Senhor, a convencer-nos do pecado, a mostrar-nos a justiça e a mostrar-nos, acima de tudo, Senhor, que ao enfrentarmos o juízo, poderemos
estar vindicados e justificados por Jesus Cristo, nosso Salvador. Agradecemos-te, Pai, por isto e pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. É verdade que já foram saudados todos os nossos visitantes, mas eu gostaria de uma forma muito especial agradecer àqueles que estão connosco nesta manhã. É motivo especial termos amigos, termos pessoas que estão neste local para adorar connosco. E já agora, sem perdermos de modo nenhum a reverência, mas acredito que seria muito adequado que nós pudéssemos, aquelas pessoas que não são habituais no nosso local de culto, nós podermos estender a mão e dizer-lhes que elas são muito bem-vindas. Certamente existem irmãos que estão ao nosso redor, são muito bem-vindos. Irmão José Esteves e esposa, Marta e Pedro, são muito bem-vindos estes irmãos que estão aqui. Que o Senhor os abençoe. É muito bom tê-los conosco. Alguns irmãos mais ao fundo, é muito bom tê-los conosco. Que o Senhor os abençoe. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus vos possa verdadeiramente abençoar. E aqueles que tiveram um merecido período de férias, sejam bem-vindos também de volta a esta que é também a vossa família, que é também o lugar onde nós efetivamente estamos em contato com Deus e gozamos das antecipações das bênçãos celestiais. Gostaria, meus queridos irmãos e amigos, de convidar-vos a abrirem a vossa Bíblia na Epístola do Apóstolo João, na primeira Epístola de João, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 3. Primeira Epístola de João, capítulo 2, do verso 3 em diante. O Apóstolo João, tivemos a oportunidade de refletir um pouquinho hoje durante a escola sabatina, foi um homem muito duro, não tinha sentimentos fáceis no seu coração. É interessante, uma curiosidade pitoresca a respeito destes dois irmãos que foram discípulos de Jesus, Tiago e João. Um foi o primeiro a morrer e o outro foi o último a morrer desta geração que conheceu e viveu com Jesus. Não é? Interessantemente, estes dois homens tiveram a oportunidade de viver de uma forma muito especial a compreensão daquilo que era efetivamente o amor de Deus nas suas vidas. É interessante que João, ao morrer, conta-se que ele, a certa altura, já muito velhinho, em Éfeso, já provavelmente com a sua mente desgastada pela vida dura que tinha vivido ao serviço de Cristo, quando o convidavam para falar alguma coisa a respeito do que tinha sido a sua impressão sobre Jesus Cristo, conta esta tradição muito antiga, que não sabemos exatamente se é verdade, mas diz que ele, ao se levantar, dizia: queridos, amai-vos uns aos outros como Jesus vos amou. E depois fazia uma longa pausa, como se estivesse a recordar alguma coisa, e as pessoas expectantes aguardavam para ouvir novamente o velho apóstolo dizer: queridos, amai-vos uns aos outros como Jesus vos amou. Este homem que no início da sua vida tinha sido apelidado de Filho do Trovão, no final da sua existência era alguém de tal forma mudado por este mesmo amor que tinha impregnado a sua vida de tal forma que de tudo o que tinha sobrado na sua envelhecida memória, o único resíduo espiritual tinha sido justamente a ideia de que o amor é alguma coisa que deve ser vivido de uma forma intensa, à semelhança do exemplo de Jesus Cristo. Não quero daqui fazer nenhuma profecia ou nenhuma doutrina, mas provavelmente João levou mais tempo para aprender a lição do amor do que propriamente Tiago. Tiago morreu mais cedo. Provavelmente aprendeu depressa a lição que Jesus lhe queria ensinar. João provavelmente levou mais tempo. Não sabemos por que razões a providência divina permitiu que um dos irmãos fosse o primeiro mártir e o outro tivesse morrido de morte natural, sendo o último desta geração que tinha estado com Jesus a desaparecer. Mas o que é certo é que estes dois irmãos nos mostram muito claramente uma ideia forte. Não importa quão difícil seja o nosso temperamento, quão difícil seja o nosso caráter, até para nós, porque para eles houve esperança, para nós também há. E graças a Deus por isso. Amém por isso, não é? Muito bem, vamos então ler a respeito deste homem que a esta altura da vida compreendia e vivia e pregava de uma forma muito clara efetivamente aquilo que era o amor de Cristo. Notem que se nós pudéssemos fazer
ou iniciar esta meditação com uma pergunta. A pergunta que o Senhor nos coloca neste momento é: como é que nós podemos saber se conhecemos a Cristo? E alguns devem estar a dizer: bom, mas será que há alguma dúvida? Meus queridos, quais são os indicadores que nós estamos no caminho certo, no caminho para o céu? Notem, esta pergunta tem a sua razão de ser porque a Bíblia diz-nos que quando Jesus vier, muitas pessoas, quando Jesus se voltar para elas, lhes dizendo que não as conhece, elas vão dizer: mas Senhor, nós pregamos em Teu nome, fizemos milagres. Meus queridos, pregar em nome de Jesus não é, diríamos assim, alguma coisa superficial. Implica em algum envolvimento com o próprio Deus. Realizar milagres também não é algo que acontece assim, simplesmente, de uma forma muito superficial. E quando Jesus olhar para essas pessoas e disser que não os conhece, isto efetivamente leva-nos a pensar que é possível algumas pessoas viverem uma vida religiosa enganados. Bem, esta pergunta, como é que é possível saber se conhecemos realmente a Cristo? Como é que é possível termos indicadores que nos mostram se estamos realmente no caminho certo? Pressupõe uma ideia que eu gostaria de vos convidar a abrirmos. Não desmarquem 1 João, já vamos voltar a ele, mas eu gostaria que nós pudéssemos dar uma olhada em Filipenses, no capítulo 3. A epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler os versos 12 a 14. Filipenses, capítulo 3, os versos 12 a 14. Sabem, muitas vezes nós pensamos na vida espiritual como alguma coisa de natureza miraculosa. E é verdade que Deus faz milagres na nossa vida. Mas também é verdade que a transformação que Deus quer realizar na nossa vida assemelha-se mais a um processo do que propriamente um efeito sobrenatural que muda radicalmente algo dentro de nós. Olhem o que o apóstolo São Paulo, na epístola aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, ele começa, portanto, a dizer. Filipenses, capítulo 3, verso 12, diz: não que a tenha já alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação em Cristo Jesus. Notem que o apóstolo São Paulo, no verso 12, diz: eu não considero que seja já perfeito. Não tenho a pretensão de ter alcançado o limite máximo da perfeição humana. E sabem, meus queridos irmãos, o apóstolo São Paulo mostra aqui de uma forma muito realista que o processo de transformação do ser humano é realmente isto, é um processo. E que o atingir este estágio de semelhança com o caráter de Cristo é alguma coisa com o qual nós não nos devemos atormentar, no sentido de termos uma teologia ou uma doutrina perfeccionista à espera de que, efetivamente, um dia nós vamos deixar de pecar. É verdade que Deus espera que haja nos seus filhos um caráter semelhante ao de Cristo. É verdade que a Bíblia também nos mostra que Deus espera dos seus filhos santidade, assim como Deus é santo. Mas é necessário que nós tenhamos a consciência de que estamos num processo e que devemos, efetivamente, colocar em Deus a nossa expectativa para que este processo, efetivamente, possa ser desenvolvido. Como tivemos a oportunidade de estudar na lição da Escola Sabatina, o processo é intervenção de Deus, mas a decisão de nos deixarmos moldar por Deus é nossa. É Deus quem opera em nós o querer e o efetuar, mas a transformação é feita por Deus, mas a decisão para que Deus possa efetivamente fazer alguma coisa tem que ser da nossa parte. Mas notem uma coisa muito interessante que nós vamos encontrar, ou uma série de coisas muito interessantes, e voltamos novamente agora a 1 João capítulo 2, e vamos então ler a partir do verso 3. 1 João capítulo 2, a partir do verso 3,
diz o evangelista e também apóstolo à igreja, nisto, verso 3, sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Há uma coisa muito forte na questão da obediência. Para Deus, a obediência é algo realmente de grande importância. E João diz muito claramente, nós sabemos se conhecemos a Jesus, se estamos dispostos a lhe obedecer. Mas a obediência em si poderia parecer uma pregação estritamente farisaica. E ele vai então desenvolver 3 ideias muito interessantes e muito importantes. Nós vamos ver nos versos 4 a 6, justamente estas 3 ideias a respeito da forma como a obediência deve ser manifestada na vida daqueles que são seguidores de Jesus. O verso 4 diz, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Queridos irmãos e amigos, a vivência ou a vida religiosa que não está baseada numa disponibilidade para obedecer a toda a vontade de Deus, meus queridos, pode ser muito espiritual, pode ser aparentemente muito significativa, mas não é uma vivência religiosa de acordo com a vontade de Deus. Na verdade, esta vivência pode ser tudo menos uma vivência real, uma vivência verdadeira. Não esqueçamos o que João capítulo 8, verso 32, palavras do próprio Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira característica da verdade, a verdade liberta. A verdade sempre liberta. A verdade não nos aprisiona, a verdade não nos deixa angustiados, a verdade não gera em nós ansiedade, a verdade não nos oprime, pelo contrário, a verdade liberta-nos. Mas há uma segunda e importante informação a respeito da verdade, é que a verdade é uma pessoa. São João capítulo 14, verso 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, isto quer dizer, meus queridos irmãos, que a verdade liberta-nos, mas a verdade, efetivamente, é uma pessoa. E a verdade só pode libertar porque ela é uma pessoa. Porque é Jesus. Jesus, efetivamente, é a verdade. Queridos amigos, eu não posso dizer que conheço a Jesus se não estou disposto a seguir aquilo que Ele pede de mim. Eu não estou disposto a crescer espiritualmente se efetivamente eu não posso receber a verdade, e quaisquer que sejam os bloqueios que o meu coração tenha, isto vai sempre impedir-me de crescer espiritualmente. Meus queridos, e aqui eu falo particularmente para mim mesmo. Muitas vezes eu posso me perguntar, mas porquê que a minha vivência religiosa, a minha espiritualidade não está a crescer? Porquê que, aparentemente, as minhas orações não passam do teto? Queridos, a razão não é que Deus não esteja no céu. O problema não é que Deus não esteja interessado em dar-nos as suas bênçãos. O problema é que nós não estamos dispostos a obedecer. E a obediência é, acima de tudo, o grande passo para o crescimento espiritual. Mas há um segundo aspecto, e vamos agora ler o verso 5. Notem que é muito interessante nós vermos que João, ele tem uma atitude radiográfica. Ele vai diagnosticar exatamente o problema espiritual. Queridos, talvez nós neste momento nos estejamos a sentir tocados ou apontados justamente neste tipo de explanação que João nos faz. O verso 5 diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Meus amigos, a obediência não pode acontecer por qualquer outra motivação que não seja o amor. Quando eu obedeço a Deus, é porque a palavra de Deus está em mim. E não esqueçamos o que é que nos diz, vamos abrir a nossa Bíblia em São João capítulo 14, verso 15. O que é que está ali dito na palavra do Senhor? São palavras do próprio Jesus, que o evangelista João reproduziu no seu Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 14, o verso 15. Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Queridos, não pode haver uma outra forma de obedecer a Deus se não houver amor. É que, na realidade, Deus nem sequer considera esta obediência como válida. A única maneira de, efetivamente, podermos agradar a Deus na forma como nós lhe obedecemos, como nós guardamos os mandamentos, é efetivamente através do amor. E notem que Jesus, aliás, que João, o evangelista João diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, ou seja, que guarda os seus mandamentos, o amor de Deus está nele e verdadeiramente é aperfeiçoado. Ou seja, somente por meio do amor é que a obediência pode ser autêntica e genuína. Se não houver esta mesma experiência de amor, queridos, vamos estar a viver qualquer outra coisa, mas menos uma experiência de autenticidade religiosa. Bem, mas o verso 6 apresenta-nos a terceira característica, o terceiro princípio no qual a nossa experiência de obediência se pode tornar significativa e real. O verso 6 diz: aquele, pois, que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Notem, primeiro, conhecer a Deus implica em obediência. A motivação para a obediência deve ser o amor. O modelo a ser seguido é o exemplo da vida de Jesus. E notem que quanto mais João fala, parece que mais difíceis vão ficando as coisas. Vocês querem continuar o resto do texto? É que as coisas vão piorar mais ainda. Notem, queridos amigos, Deus, Ele não deixa de nos apresentar a verdade, mesmo que ela seja difícil. Mas há uma grande bênção em seguir as orientações que Deus tem para nós. Obediência é uma maneira de demonstrar que conhecemos a Deus. A motivação para a obediência tem que ser o amor. E o modelo para a obediência é a vida de Cristo. Bem, mas vamos avançar um pouquinho mais. São João capítulo 17, verso 3, um outro texto que provavelmente muitos de nós conhecemos de cor, diz-nos uma coisa interessante. Jesus disse, porque a salvação é esta, que conheças que Deus é o único Deus verdadeiro e que nós conheçamos a quem? A Jesus Cristo. Portanto, a salvação consiste num relacionamento. Mas para que nós efetivamente possamos conhecer Jesus Cristo, para que nós possamos conhecer a forma como Jesus viveu, há necessidade de contemplarmos uma perspectiva interessante que o apóstolo João apresenta daqui em diante. O verso 7, acompanhem comigo a leitura deste texto. 1 São João, capítulo 2, a partir do verso 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Sabem, na verdade, tudo aquilo que está nas Escrituras pode ser apresentado de uma forma diferenciada, mas os conceitos são antigos. E o apóstolo continua dizendo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes, este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Portanto, não há nada de novo. Novo é a necessidade da mudança no nosso coração. E ele vai dizer justamente isto no verso 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele, em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. E aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, verso 12, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Meus queridos amigos, o que a Bíblia nos mostra é que quando efetivamente nós vivemos a intensidade e a plenitude do amor de Deus no nosso coração, aí realmente nós podemos experimentar também a plenitude do conhecimento de Deus. Na Bíblia, eu gostaria de convidá-los a irmos agora ao primeiro capítulo do Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos
que nos mostram a respeito desta analogia, que o próprio João estava muito familiarizado a respeito da luz, do conceito da luz e das trevas. Evangelho de São João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. Nós vamos ver, neste momento, aquilo que João nos apresenta aqui. No princípio diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Queridos amigos, aqui no primeiro capítulo do seu Evangelho, o apóstolo João fala-nos justamente a respeito deste paradigma, deste paradoxo, que é a luz e as trevas. A luz representa tudo aquilo que tem a ver com Deus. As trevas representam tudo aquilo que não tem a ver com Deus. E a noção é muito clara. Não existe luz quando existem trevas. E não podem existir trevas quando a luz está presente. De maneira que aquilo que João, na sua epístola, nos diz a respeito da presença do conhecimento de Deus, é de uma forma muito prática, não só a obediência, mas acima de tudo a manifestação da motivação para a obediência, que é o amor. E quando a partir do verso 7, João começa, portanto, a dizer que aqueles que estão na luz vivem em coerência com aquilo que Jesus lhes ensinou, sendo, portanto, amando o seu irmão, a Bíblia mostra-nos também o contraste, que quando alguma coisa não está bem no nosso relacionamento com Deus, também não poderá, naturalmente, estar bem no nosso relacionamento com o nosso próximo. E quando eu não estou bem com Deus, e quando não posso estar bem com o meu próximo, a Bíblia me ensina que, de alguma forma, eu preciso fazer uma mudança. E o verso 12 explica-nos, efetivamente, o que é que precisamos compreender. O verso 12 diz: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. A Bíblia ensina-nos a respeito da necessidade de nós compreendermos, de nós aceitarmos e estarmos dispostos a vivenciar o perdão que Deus tem para nós. Olhem que o João vai continuar a dizer: pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. E depois ele dirige-se a um outro grupo, diz: mancebos, ou jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o verso 17 conclui esta secção dizendo: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, que tipo de pessoas nos interessa ser? Aqueles que passarão com o mundo, que viverão a efemeridade da existência humana, aqueles que permitirão simplesmente que os seus pensamentos, guiados por uma natureza mundana, os conduzam à destruição quando Jesus voltar? Ou será que estamos nós disponíveis e interessados em que, quando o Senhor voltar, nós possamos ir viver eternamente com Ele? Meus irmãos, a decisão é muito simples. Assim como o paradoxo luz e trevas são contrastantes e autoeliminativos, assim a resposta e a decisão que nós temos que
tomar diante de Deus é muito simples. Ou aceitamos aquilo que Deus efetivamente pede e espera de nós e temos a vida eterna, ou então passaremos como este mundo que é de natureza efêmera. Há dentro de nós algo, diríamos assim, que é um apelo para a eternidade. É por isso que nós não queremos morrer. É por isso que nós não nos sentimos bem quando vamos a funerais. É por isso que nós não nos sentimos bem quando alguma coisa acaba, porque há dentro de nós um apelo para a eternidade. A nossa mente está preparada, formatada para viver para sempre, embora o nosso corpo sofra as consequências do pecado. Mas Deus garantiu-nos que aqueles que nele crerem, ainda que morram, viverão. Deus quer nos dar a oportunidade de viver para sempre. Deus já nos garantiu isto. Como ontem nos falava a pastora Hortelinda, esta já é a nossa promessa, já é o nosso penhor. Deus pede que, efetivamente, nós estejamos dispostos a lhe render o nosso ser. Estarmos dispostos à obediência. A obediência que demonstra, efetivamente, a nossa conexão, o nosso compromisso com Deus. Uma obediência motivada por amor. Uma obediência que tem como parâmetro, como exemplo, a vida do próprio Cristo. Queridos irmãos e amigos, assim como nós começamos com a leitura da palavra do Senhor que o irmão Noé nos teve a oportunidade de fazer, todos verão que nós somos discípulos de Jesus se nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Meus queridos, este é o Evangelho prático. Esta é a forma real de viver aquilo que Jesus ensinou. Na verdade, a própria lei pode resumir-se em 2 elementos muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Enquanto os filhos de Deus não são capazes de viver desta forma, a essência da lei, que é o amor, alguma coisa deixará de andar bem na sua vida, deixará de andar bem nas nossas congregações, deixará de andar bem na nossa própria espiritualidade. O apelo que o Senhor nos faz é este: o mundo passa, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus é esta, meus queridos. Compete-nos a nós, neste momento, tomarmos a decisão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que a melhor decisão possa ser tomada por cada um de nós, neste momento na nossa vida. Amém. Termos sido alimentados com o pão vivo que desce dos céus, que este pão possa ser o nosso alimento cotidiano e cada dia possamos crescer mais e mais até a estatura do Senhor Jesus e estarmos preparados para o grande dia em que Ele se manifestará nas nuvens dos céus. E agora, para terminarmos o culto em honra do Senhor esta manhã, vamos cantar o hino que está fixado, 235, 235.
Querido Deus, obrigado, Pai, porque o modelo de amor que temos nas Escrituras, o modelo real que temos é o deixado pelo Teu Filho Jesus Cristo, que nos deixou não só o exemplo, mas acima de tudo, a motivação para o fazer. A profunda gratidão pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Bondoso Senhor, diante de nós estão momentos difíceis em que decisões importantes têm que ser tomadas. E à medida que o final da história desta terra se aproxima, nós temos a consciência de que é cada vez mais urgente uma decisão efetiva e permanente na nossa vida. Querido Deus, nós efetivamente compreendemos a natureza efêmera deste mundo. E sabemos que a escolha mais inteligente que pode ser tomada por um ser humano é aceitar o plano que Tu tens para a nossa vida. Por isso, bom Pai, ajude-nos a que esta consciência que nós temos, que é resultado da influência do Teu Santo Espírito no nosso coração e que podemos considerar como algo que está relacionado com o reavivamento, possa ser transformado numa ação resultante da reforma que Tu queres realizar na nossa vida. Bondoso Deus, temos consciência, mas precisamos, acima de tudo, que possa operar em nós o querer e o efetuar da Tua vontade. Por isso, bom Pai, venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro. Nós Te pedimos isto, não que mereçamos, mas humildemente o fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.